Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Tudo bem com vocês? Vamos falar de mais um assunto muito importante, abrangendo o pensamento de Deus e a vontade de Deus. Nós não podemos sair por aí falando como Deus pensa sem termos as nossas teorias baseadas na Bíblia e baseadas na natureza também. A natureza criada por Deus, a Bíblia entregue por Deus aos homens, né? Deus inspirou os homens para que escrevessem a Bíblia. Nós não vamos entrar em detalhes em nenhum dos dois assuntos, mas vamos falar sobre a vontade de Deus estando ligadas a eles, né? Então, há muitas e muitas religiões no mundo hoje e elas dizem servir a Deus, óbvio, todas servem, dizem servir. E aí você vê fés, vou falar no plural, muito diferente uma da outra, né? E aí, quando a pessoa quer colocar panos quentes, né, no assunto, ela fala assim, olha, Deus respeita todas as crenças, todas, fala até mais calma, todas as religiões, né? Ou então outros falam assim, todos os caminhos levam a Deus. Não existe nenhuma igreja que ensine o mal, todas ensinam o amor e a paz. Então é uma teoria assim muito rasa, né? São frases corretas, mas muito rasas. Todas ensinam o caminho de Deus? Como é que pode? Se elas são tão diferentes. Uma fala que você pode fazer uma coisa, a outra fala que você não pode, por exemplo. Então como é que dá para harmonizar, né? Na palavra de Deus diz assim, não adorarás ídolos. Aí, no caso da Igreja Católica, que é a maior, fala, não, você não adora, você só fica ali venerando, só muda o verbo, mas é a mesma coisa. A Igreja Católica põe ali, mesmo na Igreja da Penha, que é muito grande, a Basílica da Penha, você chega ali, tem a estátua de Aparecida e tem um lugar para você se ajoelhar diante dela, colocado pela própria igreja. E Cristo diz que não é para se curvar diante de imagens de escultura. Aí você vai falar assim, que mesmo assim ele se agrada disso? Ele se agrada quando você faz aquilo que ele diz que lhe desagrada? Então, o assunto, na verdade, não é complicado. O que é complicado é isso aqui, ó, nosso coração. Nós nos apegamos a alguns pontos de vista, não queremos negociar, não queremos de forma alguma negociar, e aí morremos com esses pontos de vista. Mesmo, e isso já aconteceu muitas vezes, eu testemunhei muitas vezes, mesmo quando você prova para a pessoa que o ponto de vista dela, que a crença dela está contrária ao que Deus ensina, a pessoa se entristece, algumas ficam com raiva, mas elas não voltam atrás. O orgulho não permite que elas se quebrem diante da verdade. Veja, nosso país, eu ia falar outra coisa, vou falar isso agora. Nosso país é um país católico. Então a pessoa nasce aqui, ela já diz que ela é católica, ela nasceu já na família católica. Mas isso não existe, né? Como que você está no seu DNA, o catolicismo, né? Não existe igreja no seu DNA, não existe religião no seu DNA, uma específica religião. Então, se essa pessoa nascesse num país muçulmano, ela ia acreditar em Alá, em Mohammed, ela ia ser muçulmana. Ela não questiona. Ela é porque é daquele país, né? Eu, desde criança, fui ensinado pelos meus pais, mais ainda pelos meus avós, que eu sou corintiano. Sou corintiano, é a família, tem camisas, tem bandeiras, até pipa meu avô comprava, até raia de plástico da Gaviões, meu avô tinha lá, para eu usar para saber que eu era corintiano. Eu não nasci numa família palmeirense, sou corintiano porque nasci numa família corintiana.
Nasci numa família católica. Eu nasci numa família católica, mas eu não sou católico, porque a Bíblia diz que não fecha a conta. O que o catolicismo ensina, o que Deus ensina, não combina. Eu tive que negociar. Aos 17 anos de idade, Deus me chamou e falou: a verdade é essa aqui. Você vai ficar com a tradição ou vai escolher a verdade? Para muitos, isso é muito dolorido. Eu já vi padres, anos de padre, teve que negociar e deixou de ser padre, porque foi confrontado com a verdade e teve que sair. Eu conheci uma ex-freira, uma mulher muito culta, já deve ter falecido pela idade que ela tinha quando eu a conheci, tantos anos se passaram. Ela ficou dentro do convento lá, o coração dela quebrado em duas partes. Fico com a religião que eu sei que Deus mostra para mim que é verdadeira, ou fico com a tradição? Com aquilo que a minha família quer, com aquilo que as minhas amizades escolheram. Então ela pediu um sinal para Deus, ela não aguentava mais. Não estou falando que tem que ser assim, tá bom? Mas foi o que ela fez. Não estou falando que está certo. Ela pediu um sinal para Deus, falou: olha, Senhor, eu vou sair hoje, eu gostaria que eu visse alguma coisa trágica que me chocasse, mas que não machucasse ninguém, para eu saber que eu tenho que abandonar a minha velha religião. E ela estava andando na Praça João Mendes, atrás da Praça da Sé, e de lá de cima de um prédio caiu um vaso bem na frente dela. O vaso estourou todo, não machucou ninguém, e ela sabia que aquilo era uma resposta à oração dela. Largou o catolicismo e começou a estudar a verdade, foi fazer teologia, fez 4 anos de teologia, se formou em teologia dentro da sua nova fé e caminhou a sua vida assim. Então, que eu saiba, mesmo abandonando o convento, ela não se casou. Ela já não era tão nova também. Mas, enfim. Então, nós não podemos achar assim: tanto faz, eu posso servir a Deus, posso não servir. Tá bem assim, tanto faz, cada um na sua. Claro que cada um na sua. Deus deu livre-arbítrio, mas isso não quer dizer que está todo mundo bem. Está tudo certo. Morreram uns roqueiros aí o mês passado e eles cantavam sobre o inferno, que queriam ir para o inferno, e depois eles morreram. Agora fazem toda aquela charge deles no céu, tocando no céu. Eles não queriam ir para o céu. Por que Deus ia arrastá-los para o céu? Para fazer show de rock no céu? Você tem certeza que dá para a gente brincar com essas coisas? Você acha que no céu vai ter show de rock? E se você estiver falando por que não, porque a Bíblia diz que não. A Bíblia diz o tipo de música que toca no céu. É só estudar a palavra. Só estudar a palavra. Música de coral, tá lá, especialmente Apocalipse. Tá? Tem vários textos sobre o assunto. Tá lá. Vai tocar tango no céu? Não, não vai tocar. Isso é coisa que o homem criou, que não faz parte dos planos de Deus. O assunto da música é um bem polêmico e exige muito estudo, mas estou falando em geral. Então, nós não podemos ficar diante de Deus dizendo tanto faz. Ontem eu assisti um vídeo do Roberto Justus, eu não sabia, porque ele é de família judia, eu não sabia, ele falou que ele é ateu. Ele aprendeu com o pai dele a ser ateu e ele vive bem assim, ele falou. Ele segue aquilo que ele acha que é certo e que está bom. Então, é um sujeito que tem a sua moral, estudou em boas escolas, é milionário, então para ele parece que há. Então, se eu tivesse errado, eu estaria morando numa favela, eu seria um aleijado, algo semelhante. Se está tudo bem assim na minha vida, é porque eu estou indo pelo caminho certo. Meus queridos, desprezar a Deus, desprezar a palavra de Deus, nunca é o caminho certo. Aceitar apenas algumas palavras de Deus, só algumas, também não é certo. A maioria, e rejeitar algumas,
também não é certo. Graças ao advento da internet, nós temos acesso a muitas e muitas informações multiplicada comparado ao passado. Só que também, lógico, vem coisas ruins no meio, mas mesmo que você separe só as coisas boas, você vai ver muita gente nesse meio querendo confrontar o que Deus falou, achando que o conhecimento, eu acho incrível, mas o ser humano, um sujeito culto assim, começa a questionar o que Deus falou. Ele se acha mais sábio do que Deus, e a Bíblia é bem clara. Deus resiste aos arrogantes, Deus resiste aos soberbos. Uma pessoa arrogante e soberba, ela não alcança a verdade de Deus. Deus não se manifesta. Deus deixa ela de lado, porque já que ela acha que está certo, que ela é melhor do que ele, ela não foi humilde e fala: Senhor, mostra-me se eu estiver errado. A pessoa não tem humildade para isso, vai perecer no erro, vai ficar sem a vida eterna. Então, nós não podemos chegar à conclusão de que tanto faz obedecer a Deus ou não, obedecer a Deus de vez em quando ou não, obedecer a Deus de qualquer forma. Tá? Então, muito cuidado. Esse é o alerta que eu faço hoje. Teria muito mais a falar. Com o tempo nós vamos falando em outros vídeos. Agora eu peço o seu like para o meu vídeo aqui. Nosso canal está precisando da sua ajuda e é urgente. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito, compartilhe nosso vídeo. Tem muita gente que vai ser beneficiada com isso. É um bem que você está fazendo de graça e está ajudando a gente também. Peço que você ore pelo nosso trabalho, para que ele cresça, para que Deus me conceda saúde, a fim de que eu possa fazer mais ainda por Deus, até os meus últimos dias, que eu não sei quando será. Ore por mim, ore pela minha saúde, sempre peço, ore por esse trabalho, em nome de Jesus. Amém.